Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do terceiro domingo do tempo comum, ano litúrgico A. A liturgia da palavra nos levará a meditar sobre a vocação, sobre o chamado que Deus faz a cada pessoa para edificar o seu reino. No entanto, também a liturgia nos ensinará da importância da unidade, para que a nossa vocação possa desenvolver-se em comunidade e assim teremos condições de edificarmos o reino dos céus. A primeira leitura, ela nos apresenta uma realidade que aconteceu com o povo de Israel. Porque o povo de Israel, desde o início da sua criação, tinha vocação à santidade. No entanto, a desunião, as brigas fizeram com que eles se perdessem pelo caminho e sofressem as consequências desta realidade. Por isso, a primeira leitura apresenta a realidade de Zabulon e Neftali. Essas duas cidades procedem das tribos de Israel. Aliás, Zabulon e Neftali eram dois dos filhos de Jacó, de Israel, que constituíram as tribos de Israel. No entanto, num determinado tempo da história, houve uma briga entre as tribos, ficando as tribos do norte separadas e as outras duas tribos de Jacó e Benjamim, que eram as tribos do sul, vivendo outra realidade. Diante dessa situação de enfraquecimento, além das brigas entre as tribos, houveram também as brigas entre as tribos de Israel e os inimigos, como os assírios e tantos outros que provocavam guerras e acabavam por vencer as tribos que estavam divididas. Isso mostra para nós a importância de nós entendermos. Quando nós nos dividimos, nós acabaremos vencidos pelos inimigos. Tanto é que, com o passar da história, não só as tribos de Zabulon e Neftali, mas todas as tribos do norte de Israel foram destruídas, vencidas pelos inimigos por causa da falta de unidade e comunhão. E não só isso, como eu dizia no começo, as tribos de Israel, o povo de Israel, tinha vocação à santidade. E com estas divisões, começaram a procurar outros deuses, recorrendo a deuses falsos, esquecendo o Deus de Israel que havia lhe constituído e libertados da escravidão do Egito. Diante da situação dessas tribos, Deus escolheu, na sua bondade, na sua misericórdia, a tribo de Judá, para que se perpetuasse a sua promessa de salvação à humanidade. Então, o povo judeu, a tribo de Judá, Judá era um dos filhos de Israel, foi preservada por Deus, e assim nós temos Jesus, nascido da descendência de Judá. Não porque eles eram
mais santos do que as outras tribos que foram destruídas, mas sim foi por causa da condescendência de Deus, da misericórdia de Deus. Então, se nós somos preservados hoje, não é porque nós somos melhores do que os outros. Não é porque nós somos aqueles que não cometem erros, pecados, que maculam a vocação. Nós só continuamos a nossa vida de intimidade com Deus pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Na segunda leitura, nós encontramos essa mesma realidade. Um povo que é chamado a vocação à santidade, uma comunidade que é chamada a vocação à santidade, experimentam a mesma situação de divisão, de brigas internas, de partidos, onde cada um procura o seu próprio grupinho, esquecendo da universalidade, da comunhão que é necessário dentro da comunidade. Então, a carta aos Coríntios hoje apresenta São Paulo, que está em Éfeso, escrevendo uma carta para mandar para a comunidade, depois de saber das divisões que haviam dentro da comunidade. A família de Cloé, uma família muito respeitada dentro da comunidade de Corinto, está em Éfeso e vai se encontrar com Paulo. Paulo pergunta: como que está caminhando a comunidade? Um membro da família de Cloé hesita em falar as dificuldades que estão passando em relação à unidade. No entanto, chega um momento que ele abre o jogo para São Paulo. Olha, lá na comunidade está havendo uma grande divisão. Uns dizem que é discípulo de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. E tem coisa ainda mais profunda. Existe imoralidade dentro da comunidade. Na hora da Eucaristia, não há comunhão. Eles brigam entre eles. Uns comem demais, outros passam fome. Aí São Paulo senta-se e começa a escrever uma carta para enviar para a comunidade através desse membro da família de Cloé. Ele vai dizer na carta: olha, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Apolo que morreram por vocês, mas é Jesus Cristo. Então, vocês precisam abraçar a cruz de Cristo. Não desvirtue a cruz de Cristo, porque é por causa da crucifixão de Cristo que nós vivemos a fé, que nós vivemos em comunidade. Em relação à questão imoral na comunidade, São Paulo escreve: aquele que está cometendo tal imoralidade deve ser colocado em uma situação de orientação. Se ele não mudar de vida, tenha ele ou ela dentro da comunidade como pagãos. Em relação à Eucaristia, onde há divisões, onde um come demais, outros passam fome, ele escreve: quem come
e bebe do corpo e do sangue de Cristo, sem estar com o coração preparado, pode estar comendo e bebendo a sua própria condenação. É claro que esta carta enviada para Corinto é uma carta universal, uma carta católica. Por quê? Porque essa carta não só serviu para a comunidade de Corinto, mas serve para todos nós e para todas as comunidades cristãs, para todos os cristãos. Não podemos viver na vida cristã com divisões. Não podemos viver a vida cristã na imoralidade. Não podemos viver a vida eucarística pensando só em nós, sendo egoístas, buscando os nossos próprios interesses. Aí o evangelho de hoje vem nos ensinar que todas as realidades se concretizam, se realizam na pessoa de Jesus Cristo para mudar a situação de divisão e também a realidade da vocação não vivida na santidade. Ele vem criar a unidade e nos direcionarmos para vivermos uma vida, de fato, uma vocação na santidade. Então o Evangelho mostra que Jesus, ele se dirige para a Galileia, na região de Cafarnaum, exatamente na região, além do Rio Jordão, de Zabulon e Neftali. Como nós ouvimos na primeira leitura, Zabulon e Neftali tinham sido atacadas pelo inimigo e ali se tornou uma região pagã, onde os povos pagãos foram ali se estabelecerem. Então, quando Jesus, no Evangelho de hoje, se aproxima dessa região, exatamente para anunciar a conversão, a mudança de vida para essas pessoas. E, de fato, Jesus, com a sua pregação, com o seu anúncio do reino, com as curas, com as libertações que ele realiza, ele está novamente devolvendo ao povo de Deus, ao povo de Israel, a graça que haviam perdido pelas suas desuniões, pelas suas brigas, pelas suas dificuldades de viverem a vocação à santidade. Só que Jesus, ele quer dar o exemplo. Ele não realiza a sua missão sozinho, embora poderia ter feito muito bem. Então ele começa a chamar a discípulos para poderem ajudá-lo nesta sua missão de levar a boa nova, de ensinar e curar as pessoas. Então ele passa, vê Pedro e André pescando, ele faz o chamado. Imediatamente Pedro e André deixam tudo e vão seguir Jesus. Jesus caminha um pouco mais e encontra dois outros pescadores, Tiago e João. Só que a diferença entre Pedro e André, que Jesus havia chamado anteriormente, eles estavam pescando, enquanto João e Tiago não. Eles estavam consertando as redes. E quem é pescador sabe muito bem que não tem coisa pior na hora da pesca é de ter que consertar as redes. Ou seja, eles estavam com problemas. Mas mesmo assim Jesus chamou. E eles deixaram o seu pai com os empregados,
resolvendo os problemas e seguiram a Jesus. Exatamente isso. Precisamos deixar os nossos problemas e vivermos a nossa vocação, porque se formos nos preocuparmos com os problemas que passamos, que temos na vida, nunca poderemos viver na santidade a nossa vocação cristã. Iluminados pela liturgia de hoje, façamos um exame de consciência. Como estou vivendo a minha vocação? Seja ela qual for, sacerdote, consagrado, consagrada, matrimonial, de viúvo, de viúva, de jovem no mundo. É importante nós respondermos a Deus, vivendo a união com a sua igreja, a união com o seu irmão, a união com o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.